O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, aqui eu fiz um QR Code para vocês. Quem não fez o cadastro, se puder fazer. É mais um contato, depois a gente ter um feedback de como vocês assimilaram alguma coisa, alguma crítica, alguma sugestão. Depois eu vou perguntar. E para que a gente possa ter mais assertividade naquilo que eu me proponho a fazer enquanto palestrante, treinador, e que vocês também coloquem os seus anseios de aprendizado que pode contribuir para a atividade de vocês. Tá? Bom, hoje, como vocês usam a comunicação para converter em vendas? Vocês, como corretores, ou quem não é corretor e também mexe com vendas, está satisfeito com o seu resultado? Tem algo a mais que possa ser melhorado? De 0 a 10, vocês olhando para vocês, o resultado que vocês têm hoje e o resultado que vocês querem atingir, qual seria a nota que vocês dão para vocês mesmos? 80% das vendas são feitas por 20% dos vendedores. 80% das vendas são feitas por 20% dos vendedores. E o que isso significa? Que 80% dos vendedores dividem apenas 20% das comissões. Ou seja, 80% das comissões estão com aqueles 20% lá. Não é isso? Às vezes minha cabeça confunde, porque eu sou da área de humanas, viu, gente? Então, sim, vocês são da área de exatas. Temos um professor aí de exatas lá no fundo. Então, vocês... Então, alguma coisa esse 20% tem, que os outros não têm. E 80% do seu sucesso como vendedor é determinado pela sua atitude. E 20% pela sua aptidão. Então, o que as pesquisas demonstram? Que o conhecimento técnico, a aptidão de você exercer determinada atividade, ela é responsável por apenas 20% do seu sucesso. E 80% pela sua atitude. O que é atitude? Comportamento. Comportamento como pessoa. E isso, para o ser humano, é muito importante, porque, às vezes, a gente esquece que nós somos seres relacionais. Nós só nos desenvolvemos, tanto intelectualmente como enquanto espécie, porque nós nos relacionamos e começamos a nos especializarmos e a dividir tarefas. Então, nós somos seres relacionais, nós não somos seres que vão viver sem ter relação, sem ter atitude com o outro. Isso parece ser um pouco simplista, mas hoje parece que a relação homem-máquina está ficando mais importante do que a relação homem-homem, quanto espécie. E isso não vai nos levar a um caminho de sucesso. Essa fonte é da Psicologia das Vendas, do Brian Tracy. 80% das falhas de processo de vendas nos Estados Unidos acontecem por conflitos interpessoais e não em razão da capacidade técnica. Essa é a fonte da Universidade da Flórida Christian. Isso quer dizer o quê? Falhas no relacionamento.
E também tem pesquisas que são baseadas nesses 80%, que às vezes chega a 79%, até 70%, enquanto acidentes trabalhistas em empresas e separações de relação, 70% das separações hoje de relacionamentos conjugal é por falta de comunicação. Conflitos interpessoais. Um ama, o outro ama. Amores convergentes, mas comunicações diferentes. Um não entende o outro. Um não consegue acessar o outro porque a porta está fechada. Ele abre uma porta para o outro lado, que não é aquela que ele vai acessar. E a globalstudies.com tem essa fonte dizendo que pessoas mais efetivas, mais eficientes, de sucesso, são aquelas que possuem conhecimento de si mesmas. Autoconhecimento, olhar para você. Quais são as suas fortalezas, as suas qualidades e as suas fraquezas, que a gente chama de interferência. Por quê? Porque ela tem possibilidade de desenvolver estratégias que permitam atender as exigências para fazer frente às necessidades e alcançar o quê? O sucesso. Eu não gosto muito da palavra sucesso, mas a gente fala resultado. O que é sucesso? É o resultado que você quer, em qualquer área da vida. Ah, eu não tenho sucesso. Não, em determinada área, se você não conseguiu o resultado que você almejou, você pode considerar insucesso, mas muda a estratégia para você conseguir o resultado. Então, essa primeira reflexão que eu queria fazer para vocês, de quanto é importante a comunicação. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Sou delegado de polícia desde 2001. E eu falei, pô, o que um delegado de polícia está fazendo aqui? Falando sobre vendas para corretores. Né? E, como delegado, eu faço o quê? Eu investigo crimes, apurando a autoria e a materialidade do crime. Não é a nossa função constitucional devolver, ressarcir a vítima, gente. Não é. E, ao longo desses anos todos, como delegado de polícia, antes disso eu fui escrivão de polícia, desde 1994 eu sou escrivão de polícia. Então, eu tenho 30 anos, agora vou fazer, no final do ano. Vou poder me aposentar com 53 anos, estou com 48 para 49. Então, eu conheci o desenvolvimento humano, por conta de me desenvolver, e depois eu gostei. Por quê? Porque é um resultado que eu vejo acontecer. E eu posso transformar as pessoas, tanto no 1 a 1, quanto em grupo. E aí eu fiz uma formação em coach criacional pelo IGT, que é o Instituto do Jerônimo Temel, e também analista de perfil comportamental. Isso que eu estou fazendo hoje não é coach. O que eu faço, às vezes, numa empresa, um treinamento, também não é coach. Coach é o quê? Uma metodologia que eu faço, ajudo a pessoa a ela entender o que ela quer, entender o que ela é, que é o ponto A dela, e ela enxergar qual que vai ser o ponto B dela, onde que ela quer chegar no resultado, seja em qualquer área da sua vida, no meu caso é a área de carreira profissional, e ela descobrir o quê? Descobrir suas competências, suas habilidades, tudo aquilo que são seus recursos e tudo aquilo que são suas interferências. E durante o processo a gente faz o quê? Potencializa os seus recursos e diminui as interferências. Para quê? Para que a pessoa alcance o resultado que ela quer. E é a ação. Por isso que o coach, levado a sério, que a gente é treinado pelo IGT, pelo Instituto Jerônimo Temel, dá resultado. Por conta disso. O analista de perfil comportamental está dentro disso, que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Tá? Eu não sou ainda graduado, pós-graduado, eu ainda estou estudando, ainda estou durante esse ano, estou estudando neurociência aplicada ao desenvolvimento humano pelo IPOG, que é o Instituto IPOG. É uma escola. Isso. Tá?
eu também tenho dado palestras em empresas, e tenho, hoje, junto com a minha esposa, nós temos a Marine Treinamentos Limitada, que é voltada para esse ramo de prestar serviços a CNPJs, a treinamentos, a palestras. E o que a gente faz lá? Treinamentos e palestras personalizados, em que eu sento num briefing com as pessoas interessadas e a gente faz ela enxergar, ou ela me passa aquilo que a gente pode ajudá-la a ela ter uma alta performance, mais resultados, atingir resultados, tanto com ela quanto com a equipe que ela dirige. E é isso. Aqui eu coloquei algumas fotos para quem eu já prestei serviço. A Bema Fundição, lá de São Joaquim da Barra, a Vitia e a usina Alto Mogiana. Foram vários dias de palestras e treinamentos, em torno de 1000 pessoas impactadas aí e transformadas de alguma forma com o nosso treinamento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Eu queria deixar bem claro para vocês que eu, assim como vocês, sou um estudante. E um estudante da vida também. Não é porque aqui eu estou na minha posição de estar transmitindo um conhecimento, algo que eu preparei, que eu tenho mais capacidade. Então, eu vou passar nuances sobre a comunicação, que são temas. Hoje eu estava falando com o Luciano, né, Lu? Foi com você que eu estava falando? Ali, sobre, eu acho que foi com o Toninho, sobre a comunicação é tema para a faculdade. Então, não tem como a gente exaurir, em pouco tempo, estratégias para que a comunicação seja mais assertiva. Tá? Mas eu preparei algo que vai ser muito assertivo. Então, tem 3 competências que não se ensina na escola. Primeira coisa é sobre dinheiro. Ninguém ensina como que a gente lida com dinheiro na escola. Aí, lá na escola, a gente aprende que a gente tem que tirar nota para passar de ano, depois a gente tem que tirar nota para passar no vestibular, ter conhecimento, depois você vai para a faculdade, tem que também tirar nota para se formar e ganhar seu diploma, e depois você faz o quê com aquilo? Você vai lá, você precisa comprar uma casa, comprar um carro, e não pergunta se vai dar seu boletim da faculdade aqui ou do primário para ver se você foi um bom aluno. Não. Ele vai ver se você tem crédito, se tem dinheiro. Né? E isso a gente não aprende na escola. Gestão das emoções também nós não aprendemos. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo aquilo? Alegria, raiva, tristeza, indignação. E o que eu faço com isso? Eu finjo que não é nada. Como eu reajo a isso? Como eu assimilo isso? E as emoções são coisas muito particulares de cada um de nós, porque nossas emoções, nossos sentimentos, eles são originados de percepções de uma vida. Aquilo que eu vejo, eu interpreto com a minha percepção, e a minha percepção é baseada em quê? Em fatos históricos que eu vou acumulando. Então, é por isso que a minha percepção é diferente de cada um de vocês, e de vocês para cada um de vocês é diferente. Também não se ensina na escola isso. E outra coisa que não se ensina na escola é comunicação. Muitos palestrantes, treinadores de pessoas dizem que comunicação é uma habilidade milionária. Assim como nós já vimos que a falta da comunicação faz a gente não ter resultado, quem tem essa comunicação, é só a gente perceber quem são os grandes líderes hoje, as grandes pessoas de sucesso, seja na nossa área, em outras áreas, são comunicadores, são pessoas que têm técnicas de persuasão, políticos, são pessoas que se conectam com os outros, são pessoas que conseguem perceber que o outro está esperando dele. Isso é comunicação. É a relação que nós temos um com o outro. Isso eu tirei um conceito que eu tirei, eu fiz um mix de acordo que já se fala sobre um conceito sobre comunicação,
E eu acrescentei essa última parte aqui, que é você receber a mensagem com objetivo definido. Então, comunicação é a arte da gente transmitir uma mensagem com um objetivo definido. O que eu quero quando eu estou me comunicando? E de receber uma resposta compreendida. Por que compreendida? Porque eu tenho que compreender que o outro está me respondendo. Para quê? Para eu saber, primeira coisa, se o resultado que eu quero definido está sendo atingido. Porque se eu não compreender, se eu não tiver presença plena, escutativa, observação, como é que eu vou saber se eu vou compreender o que ele está me respondendo, se eu vou atingir ou não? É isso? E hoje o objetivo nosso é o quê? Então, eu vim aqui com um objetivo definido. Eu passar para vocês 5 estratégias para converter a comunicação em vendas. Aliás, aqui é a terra dos vendedores, né? E eu preparei 5 estratégias, longe de serem exauridas, de ser um elenco, né, que se exaure, que eu já falei isso para vocês. Não tenho pretensão aqui de ser o dono da verdade, mas são estratégias que eu separei, usadas por muitas pessoas de sucesso, para que a comunicação seja mais assertiva e seja convertida em vendas, que é isso que a gente quer. Ah, tá bom, eu não sou vendedor. Pode ser vendedor de imóvel, mas a gente está nos vendendo o tempo todo. Nós estamos nos vendendo o tempo todo. Tendo um bom dia para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, nós estamos nos vendendo naquele momento. Minha filha falou assim, pai, só um docinho, papaizinho. Ela está querendo vender uma ideia para entregar o docinho para ela. Entendeu? A técnica dela é o quê? Ela fazer a carinha dela bonitinha de... Ela está se vendendo. Então, todos nós estamos nos vendendo o tempo todo. E essas técnicas podem ser usadas para qualquer ramo de venda. Tá bom? Então, é a clareza, a gente ter um objetivo definido. É a gente saber do nosso perfil, como eu sou, como pessoa, como vendedor. Eu preparei uma equação do sucesso, já nós vamos ver, e o perfil comportamental de quem? Do consumidor meu. Quem vai receber a mensagem, com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero convencer. E usar as diferenças a seu favor, a nosso favor, para que a gente consiga identificar essas diferenças e usar isso a nosso favor para a gente converter isso em vendas. Mas antes da gente entrar nas estratégias propriamente ditas, eu gostaria de falar sobre os sabotadores do aprendizado, que é o que fecha as portas. É como se a gente fechasse as portas, fechar os olhos, os ouvidos, todos os nossos órgãos sensoriais para que nada entre na gente. Quando eu penso, isso eu já sei. Neurocientificamente falando, quando a minha parte racional fala, eu já sei, meu cérebro fecha. Ele vai querer economizar energia. Fala, não vou. Para eu ter atenção, para eu ter foco, eu preciso gastar energia. O cérebro gasta energia. Então, se eu falo que eu já sei, eu já tranquei isso. E pesquisas já demonstram. Eu não trouxe essa pesquisa aqui, mas eu devia ter trazido. Agora é que eu lembrei dela. Tem pesquisas que dizem que foram feitas pesquisas com as pessoas sobre determinados assuntos. E quanto mais a pessoa sabia sobre o assunto, mais ela dizia que ela tinha para aprender. E quanto menos ela sabia, mais ela falava que sabia. Olha só que interessante. Então, quanto mais... É o Freud que fala isso, né? Quanto mais eu sei, nada sei. Não é isso? Confúcio? Isso, é o Confúcio. Desculpa. Isso, sei que nada sei. Só sei que nada sei. É exatamente isso. Obrigado. Então, é exatamente isso.
Isso é óbvio. O que eu vou falar aqui, com certeza é óbvio. Aliás, eu tenho um lema que é pratique o óbvio. Porque o óbvio é o que faz a gente ter sucesso, persistência, disciplina. Praticar o óbvio de forma persistente e disciplinada. É o que faz a gente ter o resultado que a gente quer, qualquer área da vida. O óbvio, e todo mundo, então isso é óbvio. Se eu quero emagrecer ou ficar forte, eu tenho que fazer exercício físico na academia. Isso não é óbvio? É óbvio, eu já até sei que eu vou fazer exercício, mas por que eu preciso de um personal? Que é um treinador, é um coach. Por que precisa dele? Sendo que é óbvio. Por quê? Porque você precisa de disciplina, nós precisamos de disciplina para isso, para praticar o óbvio, aquilo que a gente já sabe. Então, quando a gente fecha para o óbvio, a gente está fechando as portas do sucesso. Pega o McDonald's, por exemplo. Ele entrega um óbvio. Só que em Franca deve ter, sei lá, uns 50 lanchonetes melhores que o McDonald's, mas ele é sucesso no mundo inteiro, porque ele entrega um óbvio. Simples. E isso não é para mim. Porque eu sou velho demais, porque eu sou novo demais, porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou aquilo, porque isso é óbvio e porque eu já sei. Então, não é para mim. E aí você se fecha. Até assuntos que a gente já conhece, quando a gente tem conhecimento sobre aquele mesmo assunto, a gente tem um viés diferente, uma compreensão diferente. É igual um livro que a gente lê 2 vezes, ou um filme que a gente assiste 2 vezes, a gente tem outras percepções. Então, isso fecha a gente para o aprendizado na vida da gente. E o Epíteto, que é um filósofo estoico, ele diz, é impossível o homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. Exatamente por isso, porque ele na cabeça dele já sabe, então ele se fecha. Só que aí ele deu uma cutucada, né? Que ele pensa que já sabe. Eu acho que só essa frase aí já serve muito para a gente no dia a dia. Vamos falar sobre a clareza, a intenção, que é a primeira estratégia. O Napoleão Hill, que é um autor americano, ele foi jornalista, inclusive. Tem vários títulos famosos, como Quem Pensa Enriquece, Entrevista com o Diabo, e vários outros. E ele fez pesquisas com mais de 16 mil pessoas entrevistadas. E ele descobriu que 98% das pessoas que não tinham sucesso, se eu não me engano, essa pesquisa ele menciona lá no Quem Pensa Enriquece, que lá tem, acho que, 30 causas para o fracasso, se eu não me engano. E ele fala que 80% das pessoas, 98%, desculpa, 98% das pessoas que não têm sucesso não sabem o que querem. Pô, se eu não sei para onde vou, Sêneca fala isso, não, eu sou amigo do estoicismo, né? Sêneca fala assim, se eu não sei para que porto vou, qualquer vento é favorável. E a gente não entra no ônibus aqui e fala assim, para onde você vai? Eu falo, não sei, eu estou indo. Então, o primeiro passo com a comunicação é a gente saber o que eu quero, qual que é a minha intenção. Que resultado eu quero atingir? Definido. E definido, claro. É converter uma venda? É fazer uma venda? É convencer a pessoa? E isso é 24 horas. Por quê? Porque se a gente for no automático e na emoção, nós vamos esquecer a clareza. Porque quem reage na emoção não tem clareza do que quer.
A emoção é a parte mais antiga do nosso cérebro lá, que é só luta ou fuga. Então, o primeiro passo é a intenção. O que eu quero com isso? O que eu quero com a minha comunicação? O que eu quero com esse relacionamento? Até de forma estrategicamente definida. Nesse momento eu não quero vender, só quero me relacionar. Nesse momento eu quero só me posicionar. Porque se a pessoa não me conhece, eu tenho que me posicionar primeiro. Me posicionando, eu chamo atenção. Depois que eu chamo atenção, eu me relaciono. E eu me relacionando, eu vou descobrir o quê? O que ela quer. E quem vai salvar ela? Quem vai vender para ela? Quem vai satisfazer a vontade dela? Eu. Porque eu me posicionei, eu me relacionei, me entendi o que ela quer e estou entregando o que ela quer. Então, essa intenção, a clareza disso é muito importante. Sem clareza, não chegamos a lugar nenhum. Perfil. Como eu sou como vendedor? Como eu sou como pessoa me relacionando? Nós somos seres relacionais, como eu disse. É isso? E somos diferentes. Cada um tem habilidades diferentes. Nós somos uma construção ao longo da nossa vida de habilidades, de competências, e com isso também temos muitos recursos e muitas interferências. Qual que é o meu perfil? O exército americano, na Primeira Guerra Mundial, contratou um psicólogo que chama William Moulton Marston. E por quê? Eles estavam indignados, porque todos os soldados eram realmente patriotas, queriam a mesma coisa, que era vencer a guerra, só que o general dava uma ordem, e uns atendiam, outros não. Uns recebiam de forma alegre, outros de forma triste. E ele fez dali ele tirou uma série de estudos a respeito disso, baseado em estudos que vêm lá dos gregos, sobre perfis comportamentais. E ele chegou à conclusão de que tem pessoas que se desenvolvem por relacionamentos. São pessoas que são voltadas a relacionamentos. Outras, elas se desenvolvem pelos resultados. O que me move? O que faz eu sair do meu ponto A para chegar no meu ponto B? Eu me oriento por relacionamentos, por pessoas. Outros, não. Outros se orientam por resultados. E, ao mesmo tempo... desculpa. Ao mesmo tempo, outras pessoas gostam de segurança, de rotina. São pessoas que ouvem mais, são mais introvertidos, têm um perfil mais técnico. E outras pessoas gostam de risco, assumirem riscos de mudança, são mais extrovertidos, são mais práticos, gostam de falar, ao passo que os outros não. Então, o William Moulton Marston ele chegou em 4 perfis predominantes que ele identificou nas pessoas. Que é o perfil dominante, que no IGT a gente chama de executor, o E. O influente, que é o comunicador, que no IGT a gente chama de comunicador. O estável, que é o planejador. E o conforme, que é o analista. São 4 perfis básicos de pessoas, que nós temos combinações entre eles. Na maioria das vezes, nós temos 2 perfis predominantes, mas nós temos, dentro de nós, esses perfis foram construídos ao longo dos anos da nossa vida e também sofremos influências do meio, principalmente do meio de trabalho, onde a gente tem mais relação. E não existe perfil nem bom, nem ruim. Todos eles têm seus recursos, todos eles têm sua interferência. Todos eles.
E o William Moulton Marston, né, ele que foi o criador desse DISC. Vocês já devem ter ouvido isso falar, do DISC, né, que muita gente fala hoje, do Paulo Vieira, fala muito do DISC. E é isso aí. É o DISC. Dominante, que é o executor. O I, que é o influenciador, que é o comunicador. Conformidade, que é o planejador. E o conforme é o estável, né, que é o planejador, e o conforme, que é o analista. Eu troquei ali. Então, como que o comunicador é vendedor? A palavra dele é reconhecimento e conexão, a palavra-chave. Eu gosto de pessoas. Sabe aquela pessoa que chega na festa, ou se ela não vai na festa, parece que não teve festa? Aquela pessoa que conversa com todo mundo, aquela pessoa alegre, a pessoa que abraça todo mundo, até quem não conhece, ela conversa com um, conversa com o outro, e parece que ela já é amigo de muitas pessoas. Tem necessidade de ser notado. São pessoas falantes, que topam tudo. Vocês já se identificaram com alguém? Ou seja, alguém se identifica com esse perfil, comunicador? Olha lá. É isso. Né? Então, sabe aquela pessoa que, assim, pô, ele é o cara, é o excelente vendedor. Né? Às vezes você pode pensar assim, quem que na minha família, quem dos meus amigos, meus círculos de trabalho pode ser um comunicador? Um famoso. Ivete Sangalo, por exemplo. Ela é comunicadora. Comunicadora nata. Do jeito expansivo dela, do jeito que ela canta, do jeito que ela se porta no palco, do jeito que ela conversa, dá entrevista. São comunicadoras. Bem acentuadas. E qual que são os recursos que eles são, os comunicadores? Eles são excelentes vendedores, têm domínio de habilidades verbais, são envolventes, persuasivos, é natural dele, não fica estudando, o que eu vou falar, não sei o que, não, ele vai lá e vai no flow. Se destacam naturalmente. São os recursos que ele tem, normalmente essas pessoas têm. Mas com todo recurso tem uma interferência. Às vezes eles são exagerados, impulsivos. Às vezes tendem a exagerar não só nas palavras, mas também nos sentimentos. Supervalorizar fatos alegres quanto fatos tristes, as interpretações. Uma coisa que para um planejador ou para um executor, o executor ele nem olha para esse problema, o comunicador está lá se descabelando. Né? E, normalmente, eles são indisciplinados. Por quê? Porque eles gostam de coisas novas, tudo está querendo coisas novas. Qualquer coisa chama atenção, está sempre buscando conexão. Está sempre buscando conexão, e, às vezes, faltam isso para eles, esse foco. Tem muita iniciativa. Chamar ele. Sabe aquela pessoa que você chama assim, vamos para a praia? Ela falou assim, vamos chamar o fulano, ciclano, papapá, peraí que eu já vou. Peraí, eu nem sabia qual praia que é, quando vai ser, se vai chover, se não vai, ela já quer fazer a festa, é assim. Esse é o comunicador. Esse é o comunicador. Tenho certeza que todo mundo tem um amigo assim. E assim como o comunicador, nós temos o planejador, que também é ligado a pessoas. Qual que é a palavra-chave dele? Harmonia, equilíbrio e estabilidade. São pessoas que têm mais paciência, gostam de processos, gostam de estar em ambientes conhecidos, não gostam de mudanças. Ele tem uma necessidade, por que ele gosta de relação humana? Porque ele tem a necessidade de pertencimento. Então, são pessoas mais empáticas. Como você é assim? Como você se enxerga como vendedor? Você é mais empático ou você já quer direto para o resultado e vamos lá fechar esse negócio, senão você já vira as costas para a pessoa?
O planejador não, o planejador ele vai escutar a pessoa com calma, de forma tranquila, cria lá, ele gosta dos recursos dele, ele cria estruturas e métodos para ele ter uma performance melhor. Você, como vendedor, cria essas estruturas? Ou vai pela relação no flow, igual comunicador? Ele tem foco na qualidade, são repetitivos, tem a característica, a resiliência, a persistência. Eles caminham, caminham devagar, ventou aqui. Eles caminham devagar, mas eles não param. O comunicador não. Já foi, cheguei, já vamos para o outro lado. Dizem que os planejadores são as melhores pessoas, são as mais confiáveis, não que os outros não sejam. São leais e confiáveis. É a pessoa que vai guardar o segredo, vamos dizer assim. Só que tem as interferências. Ele pode ser indeciso, ele tem baixa flexibilidade, ele não gosta de mudança. Ele gosta da rotina dele. Normalmente tem autoestima é baixa. Por quê? Porque ele tem necessidade de pertencimento. Então, para isso, como ele tem autoestima baixa, eu preciso ser pertencente, a pessoa deixa, às vezes, de alcançar um resultado que ela quer para satisfazer o outro. Então, essa é uma interferência. É a baixa estima. São preocupados de forma excessiva e podem ser passivos em algumas situações. Um planejador, ele precisa pensar antes de agir, ele pensa antes de agir, e ele precisa planejar antes as interferências de uma negociação, por exemplo. Quais são as hipóteses que pode acontecer aqui, nesse caso? Esse caso aqui está complicado, porque imóvel isso, está meio assim. O que pode acontecer aqui de errado? Então, ele já vai se precaver. Naturalmente, às vezes, a pessoa já faz sim, mas não percebe. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa estratégia de vocês olharem para dentro de vocês como eu sou, como vendedor. Né? E aí, ele precisa de prazo para as coisas. Se você chega para um planejador e fala assim, o prazo é ontem, ou ele não vai entregar. Por quê? Porque ele precisa no prazo dele. Então, já vou falar. Se você é um executor como vendedor, que já chega no resultado, e o seu cliente é um planejador, se você chegar para ele e falar assim, você tem que decidir até 6 horas da tarde, porque senão não vai gerar um negócio. Um planejador, sabe o que vai fazer? Quando ele é pressionado, ele se fecha. Você acabou de perder a venda. E, às vezes, por quê? Porque ele precisa pensar, ele precisa ter certeza, ele não quer errar, ele gosta de entregar, mas ele tem que ter o prazo dele para ele ter certeza daquilo. Então, olha só como é que é a importância, né, da gente saber as características do outro, como o outro enxerga o mundo, vamos dizer assim. E aqui é o executor. Eu falei do executor agora, né? O executor, a chave dele é resultado. O executor, se você fala para ele cortar a grama, ele vem com o trator e arranca tudo, arranca o jardim inteiro. Por quê? Antes de você terminar de falar, ele já está fazendo. Ele chega arrebentando. Por quê? Ele é movido por resultado. Ele quer ter o domínio da situação. Ele é um líder nato. Tem suas qualidades? Lógico, lá. Alcança um resultado muito rapidamente. Para ele é rápido o negócio. São práticos objetivos. Foca no que tem que ser feito, vê o que eu tenho em mãos. Se eu não tenho carro, eu vou a pé. E se não tiver jeito de ir a pé, eu dou um jeito. Tem que tomar decisão rápida. Em situações de emergência, pessoas que têm um vendedor, executor, ele não está preocupado com o que pode dar errado durante a negociação, porque qualquer coisa que der errado, ele vai saber lidar com aquilo. Para ele está tranquilo. Então, você se conhecendo como vendedor, você já sabe como eu vou reagir se durante uma negociação, durante um resultado que eu quero,
nas vendas e isso der errado, como é que eu vou reagir a isso? Para mim, para mim vai ser um desafio, vai me mover, eu vou ficar mais animado? Beleza, está tranquilo. Você é um executor. Olha lá, eles não se intimidam pelas circunstâncias. Normalmente tomam à frente, começam fazendo. E as interferências dele? Às vezes eles se tornam sarcásticos e arrogantes, porque ele já sai fazendo, ele é prático, objetivo, olha o resultado e tende a não se ater aos detalhes. Às vezes perde os detalhes, que ele foca tanto no resultado dele que ele não se atém a detalhes e às vezes ele tem paciência com o ritmo dos outros. Se você é um executor e não atenta aos detalhes para um comprador analista, o analista não vai nem passar na sua porta, porque para o analista detalhes é o que move ele. O nosso comunicador falando. Isso. Nesse momento, eu proponho uma reflexão para vocês, como eu sou, como vocês são como vendedores. Se eu sou mais, de acordo com o que nós estamos conversando, se eu sou mais comunicador, se eu sou mais planejador, se eu sou mais executor e analista, que nós vamos falar agora. Porque primeiro a gente tem que saber sobre nós, depois nós vamos no cliente. E o analista? O analista ele vem com esse detalhismo, exatidão, segurança. Eles são extremamente autodisciplinados, pontuais, precisos e atentos aos detalhes, cuidadosos, tendência a serem especialistas em tudo que fazem. Eles entregam com excelência. O especialista ele quase nunca erra, porque ele sempre entrega com excelência. Só que não é ligada à pessoa, é ligada a resultado. E se você for vender um imóvel para um analista e falar para ele que lá tem área de lazer, que vai ter muitas festas, ele vai virar as costas e vai embora. Porque para ele não quer isso, ele quer detalhes. Detalhe é muito importante para ele. Às vezes ele quer detalhes de como foi construído o imóvel, às vezes ele quer detalhes de como... Teve uma amiga minha que o marido dela é analista. Eles foram comprar um imóvel, o marido dela foi com uma trena dentro do apartamento. Ele foi lá medir. Foi medir para saber. Peraí. Aí você vai, como vendedor, fala para ele, não, aqui é muito confortável, aqui nós temos um salão de festa muito agradável, a vizinhança é boa. Para ele não faz sentido isso. Então, como eu sou? Eu sou um analista, na hora eu me atento aos detalhes, na hora que eu estou vendendo, na hora que eu estou propondo. Né? Olha lá, são introspectivos ao ponto de se prejudicarem, às vezes. Tá? São orgulhosos porque eles acham que eles nunca erram, porque eles são muito detalhistas, e eles são desconfiados. São muito técnicos, teóricos e pouco práticos. Demora para iniciar uma empreitada, um processo. Demora, porque ele está planejando, ele planeja com forma de detalhes. Não vai chegar me abraçando um analista na primeira vez que vocês se conhecerem um analista. Porque ele vai cortar as relações, porque ele não abraça nem, às vezes, os familiares dele. São perfis, gente. Então, são pessoas diferentes. Todos eles têm seus recursos, suas interferências, nós estamos vendo. Então, como eu sou? Como eu fazendo essa autoanálise? Como eu sou? Analista, sou mais planejador, sou mais executor, sou mais comunicador. É a parte... O livro do Paulo Vieira, que é Decifre, Influencie Pessoas, ele fala sobre o DISC e sobre essa parte. Tem uma parte do livro que fala sobre do Carlos Jung, que ele fala sobre a introversão e a extroversão, sobre os perfis comportamentais. Se alguém quiser depois estudar mais sobre isso. E não é 3 ali, gente? Acho que eu já falei 2, né?
Acho que eu errei. Meu lado executor foi passando por cima. Meu lado analista não foi bem, não. Bom, aqui é 3, tá? Tá lendo, tá 2 ali, mas é 3. A equação do sucesso, qual é a equação do sucesso? Para você ter uma conversão. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Qual que é? De cada perfil. É a gente identificar, vou olhar para nós mesmos, identificarmos quais são nossos recursos. Dentre esses recursos nós falamos, o que eu tenho de qualidade que me direciona para determinado perfil? E que eu tenho que me atrapalha? Oi. Primeiro. Isso, exatamente. Porque não é conexão. Eu não falei sobre conexões. Nós estamos falando só sobre os artistas da relação. Nós estamos falando ainda, né? Não falei da conexão, como a gente nos conecta. Mas uma forma de nos conectar, por exemplo, um executor já quer ir falando. O comunicador também, já ir abraçando, já é amigão do cara, já vamos vender, e vamos lá, porque vamos fazer festa, ó, vou te chamar já para o lançamento, vamos lá, que não sei o quê. Tá, entendeu? E você tem que se conectar primeiro com a pessoa, para saber o que ela quer. E aí, para você se conectar, você tem que ouvir, perguntar, e perguntar certo. Se você já começa falando tudo aquilo que o seu produto tem, você está dando foco no produto, está esquecendo do seu cliente. Porque tudo aquilo que você está falando para ele, pode ser que ele não tenha valor nenhum para ele. E ele quer o quê? Ele quer outra coisa que você está oferecendo. E aí, para isso, você tem que estar o quê? Escutando. E escutando de forma presença plena, que a gente fala escutativa. O que é escutativa? Aquilo que eu falei lá, compreender, eu tenho que compreender. E compreender na linguagem do outro, não na minha linguagem. Porque, às vezes, a gente tem isso, a gente fala o quê? Ah, não, isso não é importante. Quem falou que não é importante? Importante para mim. E aí é onde cai a meia-culpa. Onde o ego nos derruba, a soberba nos derruba. Porque que livro, nossa, não sei se é a única coisa, o essencialismo, alguns livros, né, são muitos livros, mas fala que o ego é o nosso pior inimigo. O ego é o quê? A gente achar que a gente sabe tudo sobre o produto, eu sei tudo sobre a venda, e que o primeiro, que todo mundo vai vir até mim, todo mundo vai bater na sua porta, querendo comprar, e depois você ainda não quer ouvir ainda a pessoa, porque você já sabe tudo sobre o produto. E realmente você tem que saber. Só que você tem que saber se aquele dá match. Hoje a molecada fala match, né? No Tinder, não sei o quê, acho que é isso, né? Dá match, né? Vê se dá match. Entendeu? É isso. Porque senão não adianta. Se você não tem aquele momento algo que vai suprir a necessidade da pessoa, tudo bem. Daí entra aqui a transparência, relação de confiança, você agindo de forma empática, entender seu cliente, a necessidade dele, você vai achar parceria, vamos fazer parcerias, vamos buscar, e você vai atender seu cliente. Né? Mas, para isso, você tem que olhar para você mesmo. É exatamente isso, porque a gente não olha, a gente está sempre projetando no outro. Ah, o outro não tem paciência. Ah, porque o outro não me recebeu bem. Porque ele nem olhou para o meu produto. Às vezes ele nem olha, tem cliente que nem olha na sua cara. Por quê? Porque às vezes ele é um executor nato. Ele quer resultado. E se você perceber isso, você não vai ficar insistindo num contatinho físico, num amigão, você vai ver o que ele faz, uma pergunta direta. O que seria um bom negócio para você? O que seria um bom negócio para você? Pô, o cara... Ah, eu não sei ainda. Tá bom, então o que vai fazer você saber disso? Você me procura? Ou vamos marcar um café? Pronto, sem resultado. Conversa... Não é isso? Agora, se falar isso para um comunicador, ele vai falar que você é arrogante, que você é uma pessoa fria,
que você é uma pessoa que não foi educada com ele. Um mau vendedor, vai te chamar de mau vendedor. Então, o grande lance é o autoconhecimento e a gente transitar. Transitar nisso de acordo com o quê? Com o resultado que eu quero. Só que, para isso, o ego tem que ficar para trás. A soberba tem que ficar para trás. Exato. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer o resultado. A gente quer a venda. Você quer vender. E se você não quer só vender, aí depende, nós vamos aqui para falar do propósito agora. Não é só vender, talvez, mas você satisfazer o seu cliente. Ele saber por que ele está comprando aquilo. Ele sentir que ele não foi manipulado. Porque hoje nós temos técnicas, né? Podemos fazer um curso só sobre técnicas de persuasão, gatilhos mentais. E aí, você vai vender. Um comunicador, ele vai comprar. Porque ele vai ficar maravilhado com aquele churrasquinho que foi feito lá. Com aquele coquetel que foi feito, ele vai comprar. Mas depois, na semana que vem, a hora que ele entrar, a hora que ele baixar a adrenalina, ele vai falar, puta, o que eu fiz, cara? Aí, esses dias a gente estava conversando, né, Sérgio, sobre aquele dia na sua casa, e falou assim, meu cliente não sabe o que ele quer. Realmente, a maioria antigamente falou, o cliente tem razão. Não, o cliente não tem, esquece isso, o cliente ele não tem razão. Nem sempre ele tem razão. Cabe a você mostrar para ele o que ele quer. Aí como é que você vai mostrar para ele o que ele quer? Perguntando. Escutando. Pergunta certa. Isso é exatamente isso. Pergunta certa. ChatGPT vai acabar com as relações humanas. Vai substituir o homem. Não vai nada. Porque para ele responder, você tem que fazer o quê? Perguntar. Então, a pergunta é o diferencial. E a escuta, para entender. Tá? Então, potencializar os seus recursos é isso. Duda, que eu já até desviei um pouco, mas faz parte do contexto. Tá? Eu deixo no flow e vai levando. Por isso que às vezes passa também do horário. Aí o comunicador começa a falar, eu entro no comunicador e começo falando. Então, qual que é a equação do sucesso? É a gente saber quem eu sou, potencializando meus recursos, diminuindo minhas interferências, alinhando isso com o quê? Com a minha missão. Qual a minha missão? Como eu já sei quais os meus recursos, aquilo que eu tenho de bom, o que eu quero realizar? Qual que é o meu objetivo com a minha missão? Qual a minha missão? Missão de vida e valores. Tá? Isso que eu estou fazendo está alinhado com meus valores? Nós temos também valores. Isso aí também a gente aprende num processo de coaching que eu faço de forma individual. Eu não falei isso, né, mas no processo de coaching individual, a gente faz a pessoa enxergar quem ela é, onde ela quer chegar, e transformando a caminhada dela no resultado dela e passa pelos valores. O Tony Robbins diz que se você... Tony Robbins é considerado o maior coach do mundo. É americano. E ele tem vários livros. Tem um livro dele que eu acho fantástico, eu já escutei o livro várias vezes, já é Desperte Seu Gigante Interior. E ele fala que se você viver de acordo com seus valores, você vai ser uma pessoa plenamente feliz. E valores é aquilo que você leva em consideração quando você toma uma decisão. Tem pessoas que têm valores, não tem valores ruins ou valores bons, é aquilo que é importante para você no momento de decisão. E o Tony Robbins fala, ele também fala que é no momento de decisão que seu destino é traçado. E quantas decisões você, como vendedor, não toma durante o dia? Então, se você saber seus valores, aquilo que é importante para você. Sabe quando você sabe, já aconteceu comigo. Provavelmente já aconteceu com vocês, que no final do dia, quando você vai dormir, você chega e fala assim, putz, eu acho que eu fiz cagada hoje. Mas você não fez nada ilegal, você não fez, mas você tomou, aí, aquilo lá, é porque você, às vezes, ao longo do dia, você tomou uma decisão contrariando seus valores sem saber.
Então, é importante você saber quais são os seus valores principais, aquilo que você não abre mão. Tem pessoas que o valor de justiça é muito grande. O valor da segurança. Pessoas que têm valor de segurança não vai programar uma viagem para a Serra da Canastra e acampar, por exemplo. Talvez. Então, isso é importante também. Então, quando você alinha o que você quer com os seus valores e também o propósito. Por quê? Simon Sinek tem um livro dele que começa pelo porquê. E nós, enquanto empresários, nós temos que saber o nosso porquê. Por que eu estou vendendo? O objetivo é vender, não é? A missão não é vender, transformar as pessoas, é você satisfazer o anseio da pessoa, dar o remédio para a dor dela. Isso é necessidade básica. Está lá na pirâmide Maslow, né? Maslow, né, Sérgio? Está lá. Está lá, essas necessidades básicas nossas. Então, o propósito é por que você faz isso. Por quê? Por que eu vendo imóvel? Porque, enquanto empresário, eu tenho uma empresa de treinamentos. Por quê? Porque o porquê é o que vai fazer você ter disciplina, vai fazer você não desistir. Por que eu vou levantar cedo e vou vender um imóvel hoje? Isso. Mas qual é o objetivo? Isso. É aquilo que vai te mover. Assim como valores, assim como os perfis, não tem propósito ruim e tem propósito bom, tá? Tem propósito, o bom propósito é aquele que vai fazer você não desistir. Que faz sentido para você. Tem pessoas que têm um propósito de fazer uma viagem. Tem propósito, aquilo que vai mover. Por que ela está fazendo isso? E tem vários níveis de propósito também. Mas isso é assunto para outra hora, porque fica extenso demais. Tá? Tem nível individual, nível nós, que é no seu relacionamento, e todos nós. O que eu quero deixar para o mundo? Tem uma causa. E as empresas hoje, que sabem o seu porquê, e transmitem isso ao seu cliente, ela não é simplesmente um comprador. Ela é um seguidor, é um liderado. Por quê? Porque isso inspira a pessoa. A gente, como empresário, como vendedor, nós podemos ter muitos clientes que nunca sequer compraram nada de nós. Mas são pessoas que vão prospectar vendas para nós. Por quê? Porque ela se relaciona com você e ela se identifica com o seu propósito. Porque talvez está dentro do seu propósito ser transparente, não é uma venda a qualquer custo. Não é isso? Você entendeu a necessidade dela, embora não tenha satisfeito naquele momento, mas ela vai fazer propaganda para você. Grandes empresas hoje, como a Apple, mas a Apple, né, assim, agora que estou me lembrando, é o propósito. Ninguém compra celular da Apple. Você não tá comprando, porque se fosse para comprar celular, você compra da Samsung, compra outro. Você compra uma ideia, um propósito. Depois eu estava vendo lá que na época que o Steve Jobs, eu acho que ele tinha sido mandado embora, né? Depois ele voltou e tinha 200 e tantos produtos, e ele falou, fecha tudo, vamos fazer só 7. E o povo, você está louco? E aí ele misturou o livro do Simon Sinek, que é o Porquê, com A Única Coisa. Tem um livro que chama A Única Coisa também, e o Essencialismo. Então, resolveu o problema. Então, a equação do sucesso é essa. Você pegar seus recursos, potencializar, diminuir suas interferências, aliar sua missão, seus valores de vida, com seu propósito, que é aquilo que faz você
Conhecendo como? Olha lá, o Decifre, Influencie Pessoas, do Paulo Vieira e Davidson Silva. O conhecimento é a chave para a comunicação assertiva. Livro que fala sobre perfis comportamentais do DISC. Só que lá ele não usa como comunicador, planejador, executor e analista. Ele usa as palavras do DISC, né, que é a dominância, a influência, a conformidade e a estabilidade. E qual que é o perfil do meu consumidor? Tá? Nós passamos por uma linhas gerais dos perfis, como eu sou. E como que um consumidor, executor, planejador, analista, comunicador, ele se comporta normalmente. Vamos ver agora. O comunicador. Acho que eu já até falei algo já assim. Ele toma decisões por impulso. Ele se entusiasma com a compra. Ele te vende para todo mundo. Ele tem a tendência a desmarcar. Compra por reciprocidade. Olha que legal. Que o mimo não faz. O analista não vai adiantar nada, mas para o comunicador, olha lá. Compra por reciprocidade. Esse é o perfil de um comprador comunicador. Qual que é o perfil de um comprador planejador? Ele precisa de subsídios, de informações. Tem tendência a desistir. Ele precisa de tempo para planejar e garantir que não é se arrepender. Porque se tiver alguma coisa que vai fazer ele arrepender e ele perceber isso, ele não vai fechar o negócio. Então, você tem que dar tempo para ele, não adianta. E se pressionar, ele se fecha. E ele é forte. Ele é forte e tem resiliência, nós já vimos. Então, ele vai passar pela pressão tranquilamente. Não adianta você pressionar ele, porque ele não vai. O comunicador, sim. O comunicador. E o executor? Tem que ser prático. Ah, tá bom. Como é que eu vou ser prático? É aquilo, perguntando. Qual que é o resultado que você quer com essa compra? Se fosse para você comprar um imóvel, o que você queria? O que você quer? Qual é o resultado que você quer? Qual é a sua necessidade? Vai direto ao ponto. Porque se você chegar com um lenga-lenga, ficar chamando ele para tomar um cafezinho ou para ir para um coquetel, ele não vai querer, quer resultado. Isso serve tanto para o investidor quanto para aquele que está suprindo uma necessidade de moradia. Porque são características. E o planejador? Traz ele se sentindo pertencente, sentindo que ele é importante. Por que eu estou querendo... Por que esse imóvel se encaixa para ele? Você vai ter que ter essa argumentação. Vai ter que ter a empatia de escutar ele mais. Dar garantias para ele que isso vai realmente satisfazer ele. E o analista? O analista é aquele... Por o comunicador, é o chato. Por quê? Porque ele precisa de dados estatísticos, ele tem foco no resultado também? Tem, só que ele não pode ser pressionado e precisa sentir segurança e precisa de dados. Detalhes. Só que quais os detalhes que interessam para ele? Como é que você vai saber? Perguntando. Porque os detalhes que eu acho importante não é para ele, eu vou ter que falar com ele. Aí volta lá naquela história do ego lá e da soberba. Sim. Pode. Pode, claro. Na verdade, esses perfis, nós temos uma combinação deles. Eu vou mostrar aqui para vocês já como é que funciona isso. Nós temos uma combinação deles em nós. Então, essas características são daquelas pessoas que têm um analista mais proeminente, que tem um executor mais proeminente, mas é aí que entra o quê? A autorreflexão, o autoconhecimento, porque se você, sabendo quais são os seus recursos, quais são as suas interferências, o que você vai fazer, Fabrício? Na hora de vender ou de comprar, você vai pegar aquela habilidade e usar ela de forma intencional, com a clareza, alinhando o seu propósito, né? E a sua missão de vida, seus valores,
E você vai se adaptar. E vai ter o resultado que você quer. É isso. Não é porque eu sentei aqui na cadeira do executor que eu não vou ser analista na hora que precisa. É lógico, eu vou ter mais dificuldade? Vou. Mas aí eu já sei que é uma interferência. Eu falei, isso aqui não está dando certo. Isso é com todo mundo. Meu lado planejador, né, que gosta mais de escutar, e eu estava cagando de medo de vir aqui na frente da palestra. Não adianta você achar que não vai. O medo é assim, o medo é. Depois, só que eu aprendi o quê? Que o medo, a insegurança, é o quê? É porque eu me importo. Eu me importo com o que eu estou fazendo. Me importo com as pessoas. Isso é bom. E está tudo bem. E que a nossa vulnerabilidade seja a nossa fortaleza. Demorei a entender isso. E eu imaginei eu como delegado. Eu sempre fui escrivão de polícia desde 1994, 19 anos. E eu com 47 que eu entrei para o desenvolvimento humano. Eu achava que primeiro que eu achava que desenvolvimento humano era coisa de charlatão. E eu achava que vulnerabilidade, demonstrar fraqueza, não existia para mim. Mas o que eu fiz? Vesti uma carapuça, uma armadura. Como é que chama aquele livro? É Cavaleiro Preso na Armadura. Não sei se alguém... É um livro pequenininho. Esse livro é fenomenal. Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é pequenininho, esse livro, em um dia você lê ele. Quem tem Spotify também pode baixar ele. Cavaleiro Preso na Armadura. Fala exatamente isso. A pessoa se fecha no mundo achando que é o herói de todos, aí o ego dele lá em cima, soberba, e ele, o que ele fez? Se fechou na armadura dele e deixou passar aquilo que é importante. Não vou dar mais spoiler, porque senão... Então é isso, mas eu nem sei porque eu estava falando isso, eu já até esqueci, Fabrício, o que é que você estava falando sobre os perfis. Isso, eu comecei a falar do ego, já estava desviando. Eu estava desviando já. Bom, é isso. Então, todo mundo pegou alguma dúvida até aqui, gente? Estou achando vocês, sim, muito quietos. Não é egocentrismo, não. Tá interessante. Tá, eu tô fazendo entender. Vocês estão entendendo de verdade? Sim, tem alguma coisa que ficou para trás? Tá? Primeiro, a estratégia, a introdução da estratégia. A gente esqueceu os sabotadores do aprendizado, isso não é para mim, isso eu já sei, isso é óbvio. Evitar esse tipo de pensamento. Depois, clareza. Clareza do que eu quero, aonde eu quero chegar. Depois, como eu sou como vendedor. Como eu sou. O que eu tenho de recurso, o que eu tenho de interferência. Passando pelos perfis, os lados dos perfis. Depois, a equação do sucesso. O que é? Vou aumentar meus recursos, diminuir minhas interferências, alinhar isso com minha missão, meus valores, e mais meu propósito, que é aqui que me move, que não vai deixar eu desistir. E nós estamos aqui agora, acabando, como o perfil de como os perfis comportamentais são como consumidores. Nós temos a comunicação, 7% dela está nas palavras. 38% na forma como eu falo, na entonação. Quando nós falamos do planejador, não sei se vocês perceberam, mas eu quis falar um pouco mais baixo, mas de forma pausada, porque é assim que o planejador fala. Quando eu sou mais incisivo, eu vou direto ao ponto. Quando eu vou direto ao ponto, eu estou sendo mais executor. Então 37% são as palavras, 38% é o modo como eu falo, minha entonação, e
E 55% é a linguagem não falada. Como eu me visto, como eu me apresento. Hoje eu vim aqui pensando no seguinte, eu vou fazer uma plateia de corretores, eu estou indo na OAB falar para advogados, então não faz sentido eu ir de terno formal. Porque normalmente o corretor não atende as pessoas de terno, exceto que se é uma ocasião, um negócio que pede isso. Você não vai vender um imóvel rural, mostrar para o fazendeiro de terno e gravata. Isso faz parte da comunicação. Isso também é um pacotinho que a gente pode agregar em futuros outros temas. Só essa porcentagem da comunicação aí, de 7% palavras, 38% o modo como eu falo, e 55% a linguagem não falada, só isso aí dá um curso de 1 ano. Só que é aí que acontece. A observação. Você tem que observar para você ter isso. Porque se você está no pedestal em que a pessoa tem que bater na sua porta, implorar para você vender para ela... E eu estou falando isso porque, para mim, isso é muito difícil. E ainda estou aprendendo, estou engatinhando com isso, porque eu tenho a minha empresa de treinamentos, eu comecei esse ano a empresa, mas atuando como coach, eu estou atuando já desde o ano passado, começo do ano, 2 anos. E imagina eu como vendedor, eu sou delegado de polícia. As pessoas batem na minha porta. Eu era delegado em Salles Oliveira, eu dirigia no carro na avenida, as pessoas vinham no retrovisor, eles encostavam para eu passar. E aí, depois que eu aprendi que o ego, a soberba, é aquilo que nos derruba, e está aí, está em atitude. Em atitude, quando você acha que você não precisa de ninguém para te ajudar. Você não precisa de ninguém para te ajudar, que você gosta de ajudar. Eu sou fodão, eu ajudo todo mundo. Mas eu não preciso de ajuda, tá? O ego vai te derrubar. Isso é uma demonstração de ego. Porque é só você que ajuda as pessoas. Ninguém mais, você não pode pedir ajuda para ninguém. Não é isso? Então, essa observação é sempre... Está aí, ó, autoconhecimento, perfil, como eu sou. Se tudo isso que eu estou falando aqui, se você tiver ego e não tiver a capacidade de se interessar genuinamente, de ter curiosidade, de perguntar, de escutar. Porque o grande erro nosso é o quê? Que a gente escuta para a gente responder. A gente não escuta para compreender. E quando a gente escuta para responder, a gente só está esperando a nossa vez de falar e querer que o outro engole aquilo que a gente está falando. E quando a gente compreende, não. Compreende, você processa e você muda a linguagem. Ah, isso é demérito? Não. Eu quero o meu resultado, eu quero atingir o resultado que eu quero. Nesse caso aqui, nós queremos vender. Eu vou sair feliz. Por isso que nós vamos transitar. Na hora que eu sou comprador, eu sou de um jeito, vendedor do outro, num negócio, de acordo com o meu cliente, eu vou agir de um jeito, só que, para isso, eu tenho que saber quais meus recursos, quais as minhas interferências, para usar isso a meu favor. E aí, a quinta estratégia que eu tenho para falar é exatamente isso, usar as diferenças a seu favor. Tudo essas diferenças que eu falei até agora, para a gente usar a nosso favor. Ah, eu não sou analista. Como é que eu faço? Observação. Adaptação. O que é usar? Usar a seu favor, a diferença. Se adaptar. Então, se o seu consumidor, seu comprador é um comunicador, você tem que fazer conexão com ele, valorizar ele, reconhecer ele, argumentar na forma da emoção, transmitir emoção para ele. Porque se você dá uma planilha para ele, ele não vai olhar aquilo, ele vai virar as costas e vai comprar do outro. Relação pós-venda. Talvez é a pessoa, o comprador, que você tem que ser amigo dele, por aquele momento, pelo menos. Porque se você ligar para ele e não perguntar como é que vai a família dele, talvez você está cortando relação com ele. Está deixando de vender para ele. E ele vai atrasar, viu? Se ele for comunicador genuíno, vai combinar com ele um horário, você vai toma 2 cafés lá, e vai esperar que ele vai demorar. Tá? Só que é o perfil que mais vai te recomendar. É o perfil que mais vai te recomendar para os outros.
Tá? O planejador. Transmita segurança para ele. Argumenta de forma detalhada. Não pressiona. Deixa ele no tempo dele. Deixa ele analisar. Deixa ele falar. Seja paciente. Ele precisa de tempo. Você começa a falar na cabeça dele uma informação atrás da outra, ele não vai conseguir processar isso. E o executor? Foca no resultado a curto prazo. Argumentação baseada em soluções, investigue o cenário dele e apresente como o produto irá trazer os resultados. Olha lá, investigue o cenário dele e apresente como o produto irá trazer o resultado que ele quer. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá bom, qual que é o resultado que você quer? Por que você quer comprar? O que faria você comprar um imóvel meu, então? Se esse que eu estou falando aqui no lançamento, esse aqui não te interessa, o que faria você comprar de mim, então? O cara pode até não responder na hora, porque esse tipo de pergunta faz a pessoa bugar. Porque ninguém faz esse tipo de pergunta. Esses dias, minha mãe estava querendo comprar um carro. Nós fomos lá no sábado de manhã, numa concessionária em Franca. É um dia que todo mundo tem para comprar carro. Chegamos lá, tinha um churrasco. Chopp. O comunicador chegou e falou assim, pô, deu em casa. Festa. Aí nós fomos lá, mas nós fomos lá para... vamos fazer um test drive. Não, hoje não estamos fazendo test drive. Mas por quê? Porque tem chopp, né? Perdeu a venda. Quantas vendas? Sabe, isso ele está falando na rede inteira. Faz sentido isso? Porque carro é igual sapato para homem que mora em Franca. Cara, você não compra sapato sem pôr o negócio no pé. E carro, você quer andar no carro. E aí você vai lá, está vendendo carro, e eles estão fazendo test drive, que é a única coisa que vai te dar a sensação de ser dono daquele carro. Como é que você vai sentir? Faz sentido isso? Então, isso é muito importante, essa percepção. E essa adaptação aqui. Só que, para isso, tudo tem que ter a capacidade de observar. De falar menos, perguntar mais. E falar na hora certa. Porque eu sei o que é melhor para você. Você não pode falar assim. Isso, não, mas você pode, mas a intenção nossa é essa mesmo. Ele não sabe. Você vai mostrar para ele que é importante para ele, mas não é assim. Você vai mostrar para ele, porque quando você mostrar que vai suprir a necessidade dele, seja no resultado que ele quer, seja no detalhe do analista, seja na situação relacional do comunicador ou na segurança do planejador. Não é isso? E aí você vai entrar nele. Aí vai dar match. Aí o Fabrício falou, como identificar o perfil comportamental do meu cliente? Primeiro, temos que identificar o nosso. E desenvolver, treinar para habilidades de comunicação que alcance os 4 perfis. Como que eu vou alcançar habilidades de comunicação de outros perfis? Primeiro, saber qual que é o meu. Identificando o quê? Os meus recursos, minhas interferências. Como é que eu sei o que é recurso e o que é interferência? Para cada caso é um caso. Meus filhos, por exemplo, são meu recurso. Mas, em determinados momentos, eles são interferência. E aí, aquela habilidade sua que você tinha para a venda, ela é um recurso naquele momento, mas, às vezes, para comprar, ela é uma interferência. Então, como é que você vai fazer? Falar, isso aqui vai me ajudar a conseguir o resultado que eu quero? Vai. Então, é um recurso. Isso vai me atrapalhar? Então, é uma interferência. E qual a forma de utilizada para a gente identificar o nosso perfil? Eu não podia passar por aqui sem falar disso, né? Nós temos uma sessão individual de análise de perfil comportamental, em que, lá do IGT, onde eu formei, a gente tem um encontro com a pessoa, em que a gente fica discutindo tudo isso aqui durante 2 horas. Sobre o quê? Sobre o seu perfil comportamental. Para quem que é essa sessão comportamental? Ela faz parte de um processo de coaching, mas ela normalmente também só ela, ou fazer um treinamento em grupo,
através disso, para se autoconhecer, para você saber identificar as pessoas. Né? Para profissionais que desejam aumentar seus resultados, saber daquilo que você tem de recursos e diminuir suas interferências, se adequando. Profissionais que desejam ter mais consistência, disciplina e menos envolvimento emocional com as etapas desgastantes da sua rotina de venda. Porque no momento que você entende o perfil do seu consumidor e seu, você começa a ter mais racionalidade, menos emoção, você fica menos desgastado. Você começa a entender por que tudo aquilo está acontecendo. Por que o cara quer tomar 10 cafés com você e não compra. Não assina o negócio, cara. Ele é o comunicador. Né? Aprender a mapear o perfil comportamental do seu cliente. Ajustando a sua comunicação, a linguagem dele, garantindo sua atenção, que é a adaptabilidade que eu falei para vocês. Não é isso? E como é que isso, uma sessão dessa vai ajudar a alavancar os resultados? Vai entender como você pensa, como você age, como você faz hoje, e com isso ganhará mais autonomia para você tomar decisões congruentes com o quê? Com o resultado. Eu sou, eu quero. Eu sou congruente para chegar onde eu quero. Para eu dar essa caminhada até lá onde eu quero, eu tenho que ser assertivo. Para ser assertivo, a gente tem que se adaptar, muitas vezes. Saber qual é o recurso que vai me levar até lá. E aumentará substancialmente a chance do seu cliente dizer sim para você na etapa de prospecção, entendendo o que ele pensa e sente. Por quê que vai aumentar? Por causa da conexão que você vai fazer. Pô, você bate um olho do jeito que você cumprimenta a pessoa, você já vai... Pô, se é um comunicador, já vai chegar sorrindo, vai te abraçar. E aí, como é que a gente faz, então, para estabelecer uma conexão, um rapport, uma conexão que dá match? A gente fica sempre na observação e na toada, vamos dizer assim, a linguagem de lida aqui no interior, na toada do nosso cliente. Se ele chega e já vem te abraçando, você abraça. Se ele vem e te aperta a mão de nojinho, você vai apertar de nojinho. Se ele aperta a mão de forma forte, você vai apertar forte. É na toada do seu cliente. Exatamente. E isso aí ajuda na prospecção, porque você já sabe como é que você é. E você sabendo que, pô, a gente quer se adaptar. É aquilo que eu falei, a gente quer vender, nós temos tudo dentro da gente. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem que... É isso? E aqui, ó, aqui eu trouxe como é que é um perfil. Esse é um relatório de perfil comportamental, é um assessment que a gente tem, lá que a gente, como coach, a gente tem acesso ao GT, e a pessoa faz um teste de perguntas. E ela faz a resposta e vem um relatório de 16 páginas sobre ela. Esse aí é um teste que eu fiz no ano passado. Nessa época eu estava mais planejador. Ó. Planejador, comunicador, lá a minha porcentagem. Ó. Tenho muito alto planejador, comunicador alto. E o meu executor estava baixo. E aí o que vem aqui? Ó? Subcaracterísticas. Ó. Não sei, acho que não dá para enxergar aí, mas orientado pela sociabilidade, pela paciência, pela persistência. Dá habilidades básicas, dá mais ênfase a assuntos práticos, sua intenção e boa comunicação facilita o desempenho de suas atividades de treinamento em instrução e diplomacia. E aí vem aqui, características, habilidades comuns, estilo de gestão requerido, como eu vou me performar com uma gestão acima de mim, como vou ser gerido, como que eu sou líder, estilo de liderança, sai tudo no relatório. Como eu me comunico, como eu sou no ambiente de trabalho, como é que eu prefiro o ambiente de trabalho. Por exemplo, um analista prefere um ambiente sem barulho, sem muitas pessoas, mais reservado, computador, planilha, sem interrupção. Se for isso, o comunicador ele vai ficar estressado, ele não vai trabalhar. Tá? Isso para você saber de você mesmo. Desempenho. Como é que você desempenha suas tarefas?
Como você reage sob pressão, relação com mudanças, como você se relaciona com as mudanças, porque isso faz parte daquilo do imprevisto que eu falei, faz parte da comunicação, da mudança, como você se orienta nos relacionamentos, como você toma decisões, como é que você é um estilo de venda, já sai ali, ó, escrito, ó, como eu sou em vendas, como vendedor nato, eu sou assim, assim, assado, não está dando para enxergar. Naquele momento ali, sabe, eu era me orientado por pessoas, por saber ouvir, por ser mais empatia, por tudo isso, que é do planejador. Tá? Fatores motivacionais, fatores de afastamento, organização e planejamento, um gráfico de competências. Nós temos 20 competências aqui. Ó. E aí depende com as porcentagens que você tem, é um raio-x seu, como se fosse um raio-x. Que a gente tem essa... E aí você tem lá, ó, tolerância, planejamento, empatia, capacidade de ouvir, concentração, normalmente alta, e você vai fazendo isso, a pessoa vai lendo aquilo e vai se auto-encontrando, vamos dizer assim. Tendo a percepção de como você é lá. Esse é o meu gráfico que estava naquele dia lá. Tá? Como é que será essa sessão de perfil comportamental? É um assessment, né? Eu falei para vocês, um teste que tem 97,97% de assertividade comprovada e certificada. Eu não coloquei ali, né? Ela é a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, 97% de assertividade baseado naquilo que você responde. Porque uma das características do teste, normalmente teste de desenvolvimento humano, que você tem que ser sincero. Realmente fazer de forma intuitiva, sem interrupção, sem ficar olhando no manual depois, sei lá, o que eu vou responder aqui. Porque a gente, com teste, é assim, né? A gente foi criado assim, né? O teste é assim, ou eu passei ou não passei. É sempre isso que a gente está esperando. Qual que é a minha nota? E esse teste não é assim. Esse teste é um... Tá? E você entenderá por que você se comporta dessa forma determinada. Tá? E também, durante uma sessão de perfil comportamental, a gente define uma meta. Onde eu quero... Qual é o meu ponto B? E a ação estratégica. O que eu vou fazer para lá? Definir o ponto B, a gente teve meta mesmo. Espera aí, minha meta até o final do ano é vender tanto. Minha meta tem que ser, a gente fala smart, tem que ser smartizado, ela tem que ser mensurável, com prazo, tem que ser relevante, tem que ser possível, porque também não adianta você falar que vai vender X, sendo que você sempre vendeu 2 vezes menos, 3 vezes menos, de uma hora para outra que a gente cultiva às vezes, né, um triglicérides há tantos anos, não é de uma hora para outra que a gente vai tirar ele, né? Não é isso, então, isso é a meta. E estratégia para isso. Estratégia que é baseada no autoconhecimento e ações para que isso aconteça. Tá? Um encontro que tem 2 horas e você receberá o perfil composto por 16 páginas, mais definição da sua meta aí. Isso é feito por mim mesmo. É individual isso. Tá? É um encontro individual. Né? Quanto custa isso? Relatório de perfil comportamental, mais devolutivo, definição de meta, mais o plano de ação é R$600 por pessoa. Esse é o preço de mercado para interior e de acordo com o estágio que a gente está de atendimento, vamos dizer assim. Tá? Mas isso não vai custar isso para vocês. Aqui eu abri 5 vagas especiais, somente para quem está aqui hoje, até as 22 horas, mandando um WhatsApp que eu quero, por 297. 16, um relatório de 16 páginas sobre você sabendo todas as suas habilidades, as suas competências, a sua situação atual, como o meio está interferindo em você. E aí eu estou abrindo essas vagas para vocês se interessarem, tá bom? Esse é meu WhatsApp, está aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntas? Perguntas? Cadê? Quem queria fazer pergunta? Fabrício, você queria fazer pergunta? É? É o meu. É o meu. Pois não, Antônio. Não.
Aí como é que eu vou ver quem é os 5 primeiros? Porque vai estar escrito a hora lá, então não deu, vai ter a hora certinho, tá bom? E aí, quem que tiver interesse em algo mais personalizado para empresa, para grupo, lideranças, e aí a gente faz isso de forma um briefing, que a gente chama, uma reunião de briefing para entender o negócio, para entender a necessidade, fazer um planejamento para que a gente tenha uma assertividade e realmente transformar as pessoas, porque essa é a minha missão, transformar as pessoas e fazer com que elas minimamente andem na direção do objetivo dela, seja qualquer que seja que for. Mas tem alguma pergunta, Tony? Fez uma colocação que praticamente elucidou, porque é um jogo de carta onde o comprador e o vendedor, né, um quer saber a carta do outro. Na verdade, o vendedor quer saber que carta que o comprador tem. E a pergunta que eu tinha elaborado aqui para te fazer, Vini, como coletar essas informações. Você falou algumas coisas, ó, o jeito que está vestindo, o jeito que está falando, etc, etc. Mas é bem complexo. Ontem eu atendi uma provável compradora de uma casa de um certo bom padrão e ela encostou na porta da casa com um carrinho velho, mesmo, fora de produção, entrou na casa e eu fiquei sem graça. Quando ela começou a conversar comigo, eu falei assim, meu Deus do céu. Bom mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu não consigo descobrir ainda facilmente esse perfil. Depois eu vim a saber que essa pseudo-compradora faz um bom tempo que está olhando as casas nos condomínios. Porque tem disso, né, Vini? Você sabe disso. Então, assim, eu falei, caramba, essa é a mulher, imagina o marido. Então, eu aprendi, eu escutei isso de uma trainee nossa lá do IGT, que eu não esqueço, que ela falou para mim. Isso, mas ó, ela falou assim para mim, ela falou assim, Vinícius, atende as pessoas, se importe com as pessoas, se interesse pelas pessoas, tenha curiosidade. Porque se genuinamente você demonstrar para ela que você está se importando com ela, que você está sendo curiosidade, por quê? Porque você quer atender a necessidade dela, e a necessidade dela é aquela básica lá, da pirâmide de Maslow. Que ela se sentir segura, se sentir pertencente. É isso aqui, ó, as necessidades de cada perfil, mais ou menos isso. Então, muitas vezes, vamos voltar lá no comecinho que eu falei, você lembra que 80% do seu sucesso está ligado à sua atitude, e 20% do seu sucesso está ligado à sua técnica. Então, o que adianta eu ser um maior técnico de saber todo esse conhecimento sobre perfil comportamental, sobre a teoria do DISC, Carlos Jung, saber devorar o livro do Paulo Vieira, e esse monte de livros, se eu não tenho essa curiosidade, se eu não tenho essa conexão e eu realmente me importar. Porque quando eu me importo, eu posso vender ou não. Porque eu posso ter aquilo que ela quer ou não, satisfação dela. Ou é a dor, ou é o prazer. Né? Está sempre ligado a isso. Qual que é a dor do seu cliente? Você tem que descobrir. Para você descobrir, você tem que ter genuinamente uma curiosidade e se importar com ele. Para você descobrir a dor dele. E aí, sim, você não pode, às vezes, não vender naquele momento, mas ela vai te recomendar para um monte de gente. Talvez vai ser o seu maior vendedor. É uma característica, Vinícius, interessante. Vou citar 2 cálculos. 4 anos atrás, fui comprar um carro em Franca que a vendedora não sabia regular o banco para eu fazer o test drive e eu comprei na Santa Emília, em Ribeirão. Bom, segundo caso agora. Nós temos 110 casas anunciadas em Franca, mais ou menos, de padrão condomínio. E o que eu tenho percebido, e eu não sou vendedor, você sabe disso, eu sou construtor, é que a maioria, vírgula, não todos, a gente não pode pecar por generalizar, mas muitos dos vendedores não conhecem a casa que vai vender e não conseguem elencar algumas características. Eu tenho percebido à distância assim, nossa, não falou isso, não falou aquilo, falei, que coisa. Aí eu ando preparando os corretores a respeito da casa. O Luciano, por exemplo, ficou 1 hora comigo na casa, eu elencando o que a casa tem, né, Luciano? Sim. Foi 1 hora?
1h30. Eu estou falando alto para todo mundo escutar, porque eu sou o cara que faz, eu não sou o cara que vende. E o que você achou, Luciano? Uai, é importantíssimo isso. É só isso que eu precisava ouvir. É importantíssimo isso, a gente conhecer e conhecer de quem fez. Porque muitas vezes a gente vai, talvez alguma característica que a gente não saiba, a gente depois não vai passar para o nosso cliente. Então acho que esse conhecimento que você vai vender é importantíssimo. E nada melhor do que a pessoa que fez e que tem a capacidade de nos passar. Né? Então é muito importante. Exatamente. Ó. Eu não falei sobre conhecimento sobre produto ou serviço, porque isso, para mim, o direcionamento que eu falei para vocês, não tinha como eu falar sobre tudo, e o direcionamento foi outro. Só que isso é um pressuposto básico, você ter conhecimento. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? E aí, por que eu tenho que conhecer os detalhes da casa? Porque o analista, ele quer o detalhe. E os detalhes da casa vai fazer também eu usar uma roupagem diferente, uma linguagem diferente com o comunicador, porque aquele detalhe da casa vai fazer ele se sentir, vai receber a família, vai ter um espacinho de festa. Então, para ele é importante isso. Então, é exatamente isso. Tá? Então, o conhecimento do produto, do serviço, passa por isso o nosso autoconhecimento. Né? E é isso. E aqui, para a gente terminar... Antes de eu fazer a última, já que vocês já fizeram as perguntas, agora faço eu a pergunta. Né? A vocês deram a nota na como minha comunicação é usada hoje para eu prospectar vendas. Qual é o resultado da minha conversão hoje? Qual que é a minha nota? E agora eu pergunto para vocês, o que vocês podem fazer de hoje até semana que vem, 8 horas, 7h40, até quarta-feira que vem, 7h40 da noite, o que vocês podem fazer para que essa nota, seja qualquer que seja, ela seja maior, que você atinja seu resultado? O quê? A nota. E outra coisa, por quê? Descubram o porquê. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu estou vendendo? Não só vendendo imóvel, mas vendendo ideia, vendendo o porquê. E para terminar aqui, eu gostaria de falar que Deus pode fazer tudo por você, menos a nossa parte, menos a sua parte. Independentemente da religião nossa, Deus dá as nossas habilidades, nossos recursos, e cabe a nós ocupar nosso lugar. É isso? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, viu?